Minha irmã gêmea que ficou de propósito com meu namorado só pra me atingir. Bom, eu tenho uma irmã gêmea, né, que é gêmea idêntica. E ao contrário do que eu sempre vi, né, que todo mundo fala que geralmente tem um vínculo muito forte, eu e ela não é assim. Por mais que eu tentasse me aproximar da minha irmã, ela nunca gostou de mim. Na realidade, eu sempre senti um tipo inveja ali por parte dela. Mesmo eu nunca fazendo nada pra que ela se sentisse assim. Talvez pelo fato de eu sempre focar nas minhas coisas. Então, assim, eu terminei meu ensino médio, já quis fazer uma faculdade, eu sempre quis ter minhas coisas, então eu sempre trabalhei. A minha irmã sempre foi de ficar encostada, dependendo dos meus pais. Então, meus pais também viviam me elogiando, viviam falando pra ela se espelhar em mim. E isso incomodava ela. Mas eu sempre chegava nela e conversava com ela pra que ela não me visse como um monstro. Mas ela acabou pegando raiva. Até que na faculdade, eu conheci um rapaz e nós começamos a namorar. Eu apresentei ele pra minha família, pra minha irmã. A minha irmã, ela mudou completamente ali, né? Depois que ela conheceu meu namorado. Ela se tornou uma pessoa mais sociável. Não tinha como não saber quem era quem. Porque eu sempre gostei, assim, de andar mais confortável, mais despojada. E a minha irmã sempre andava bem patricinha. Sempre em cima do salto, com maquiagem. Eu nunca gostei dessas coisas. Até que teve um final de semana que os meus pais tinham ido viajar. E eu e meu irmão ficou em casa. Eu tinha combinado do meu namorado dormir lá comigo. Só que ele chegaria mais tarde, né? Mais no final da tarde. Porque aquele dia eu tinha umas coisas pra resolver. E eu não estaria em casa. Só que nesse dia, a minha irmã simplesmente mandou parte 2 e final. Minha irmã simplesmente mandou uma mensagem pra ele. Falando que eu estava com problema no meu celular. Que eu tava sem celular. E que era pra ele ir lá mais cedo, porque segundo ela, assim, na mensagem, eu precisaria falar com ele. Naquele momento, ao invés do burro me ligar, sabe, pra saber se era verdade, ele não fez isso, ele acreditou na minha irmã. Quando ele foi, eu não tava em casa. Só que quem recebeu ele foi a minha irmã com as minhas roupas, se passando por mim. Segundo ele, a minha irmã já atendeu falando que era só uma surpresa mesmo, que queria aproveitar pra ficar nós dois enquanto ela não estava, mas na realidade era ela se passando por mim. Quando eu cheguei da rua, eu peguei os dois ali na minha cama. Aí que eu vi aquela cena, eu comecei a gritar, sabe? Eu brigava. E ela sorria, ela dava risada alto, assim, e falava assim, viu? Você não é boa em tudo. E nisso ele já começou a brigar feio com ela. Eu coloquei ele pra fora. Naquele dia eu e ela saímos no tapa mesmo. E eu liguei pros meus pais e falei tudo o que tinha acontecido. E os meus pais voltaram da viagem. Quando eles voltaram, eles acabaram com a minha irmã, sabe? E aí eles falaram pra mim que eu deveria voltar com o meu namorado, porque não tinha como ele saber. Só que eu não consigo. Faz 3 meses que aconteceu e a convivência em casa com a minha irmã está péssima. Eu tô tentando organizar a minha vida para alugar um espaço, para eu sair de casa, já que ela não trabalha. Eu não me sinto mais à vontade dentro da minha própria casa, com essa cobra que eu convivo, que é minha irmã. E por mais que eu ame até hoje meu namorado, eu não consigo voltar com ele, porque eu tenho medo disso ficar martelando na minha cabeça. Vocês acham que realmente não tinha como ele saber? Porque, gente, é impossível. A minha irmã na intimidade ser como eu também. Isso não entra na minha cabeça. E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha. Eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Eu tenho absoluta certeza que eu sou uma pessoa amaldiçoada, mas eu não sei o que fazer. Porque 4 pessoas que foram importantes pra mim, né, meus 4 maridos, morreram depois que se casaram comigo. O meu primeiro casamento foi quando eu tinha 17 anos. Foi o primeiro amor da minha vida. Nós dois ali completamente apaixonados. Logo que eu me casei, passou alguns meses, eu já engravidei. E com 1 ano de casado, eu já prestes a dar à luz, o meu marido que trabalhava em uma fazenda, né, e era muito novo, como eu falei, lá cuidando dos bichos da fazenda, um dos bois que ele estava cuidando simplesmente endoidou e foi pra cima dele. A cabeça dele foi esmagada. Ali eu sofri tanto. E quando ele faleceu, eu aproximei muito de um amigo dele, que me deu todo o apoio ali. E passado alguns meses, eu vi que eu tava gostando desse amigo dele. Só que eu não queria me relacionar. Só que esse amigo dele falou que também tava gostando de mim, que ele queria ficar comigo pra assumir o meu filho. Então foi quando nós resolvemos nos casar, né, dar uma chance. Conversamos com a nossa família, todos aceitaram ali, falou que meu filho nunca saberia, né, que não era o pai dele de verdade. Nisso meu filho nasceu, ele registrou e por 2 anos nós tivemos um casamento muito bom também. E ele também trabalhava na fazenda. Só que passou esses 2 anos, ele que era uma pessoa super saudável, simplesmente passou mal ali trabalhando e faleceu ali mesmo. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei muito arrasada. Eu decidi que eu me fecharia pro amor. Eu não queria mais aquilo, sabe? Porque a gente não escolhe mais essas coisas. Porque passou 2 anos que eu tinha perdido meu segundo marido, eu conheci um rapaz na empresa onde eu estava trabalhando. E nós, primeiro assim, nos tornamos muito amigos. Só que, depois disso, parte 2 e final. Só que, depois disso, nós já começamos a ficar. Eu contei a minha vida pra ele, ele contou a vida dele. E com menos de 1 ano, nós já namoramos e nos casamos no cartório. Ele assumiu o meu filho, né? Assim, como se fosse dele. E eu fiquei com ele
por 3 anos. Até que nós fomos numa viagem, passear ali, nós fomos pra praia. E ele, que sempre soube nadar, em um momento ali de diversão, nós perdemos ele de vista, no meio do mar. E ali, o meu terceiro marido morreu afogado. O corpo dele só foi encontrado depois de 24 horas de busca. E eu não sabia o que fazer. Ali na minha cabeça eu só pensei, pode ser uma maldição. E decidi que eu não iria me entregar mais pra ninguém, porque eu não queria que aquilo acontecesse com mais ninguém. Até que quando eu completei 30 anos, eu me senti muito sozinha. Eu queria alguém pra minha vida. Então eu resolvi sair com uma amiga pra conhecer gente nova. Nessa saída eu conheci um cara. E eu lembro assim que eu ainda contei pra ele, né, tudo que tinha acontecido. Ele zombou pra mim e falou, será que eu vou ser o quarto? Passou algum tempo, nós já estávamos namorando e decidimos morar juntos. E 2 anos e meio que nós estávamos juntos, ele vivia assim, viajando pela empresa. E em uma dessas viagens, quando ele estava voltando já pra casa, ele sofreu um acidente de carro e não resistiu. O carro dele ficou completamente destruído, tanto que o caixão teve que ser lacrado, porque ele ficou irreconhecível. Hoje eu tô com 34 anos, eu não me vejo mais com ninguém, porque eu tenho medo de fazer mal pra aquela pessoa. Porque pra mim isso é algum tipo de maldição. A minha mãe também falou isso. Hoje eu trouxe a minha história pra saber se vocês conhecem alguém que já passou por isso ou que está passando por isso, podem me dar uma luz do que eu devo fazer pra acabar com isso. Eu não acho normal, eu não quero que ninguém se prejudique pelo simples fato de estar ao meu lado. E é muito triste ficar sozinha quando a gente quer estar com alguém. Então você pode me ajudar nisso? E é isso, essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, deixe sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Eu contratei uma PG que foi a indicação do meu melhor amigo. Quando ela chegou, gente, eu quase caí pra trás. Era uma segunda-feira, meu chefe me liga, me tacou-lhe um monte de informação. Basicamente me disse que eu ia ter que fazer uma viagem de última hora pra outro estado pra estar numa reunião que eu não sabia nem do que era. Mas eu já tava acostumado, o meu trabalho era assim, o meu chefe era um querido. Só que como ele falou tão em cima da hora, eu não tive tempo de organizar hotel nem nada do tipo. Só que por sorte, ou não tão sorte assim, meu melhor amigo morava nesse estado que eu precisaria estar. E aí eu entrei em contato com ele e falei, querido, poxa, tem como eu ficar na tua casa? Não era a primeira vez que isso acontecia, eu já tinha ficado na casa dele outras vezes, porque eu falei, expliquei a situação do trabalho, falei que tinha sido de última hora, e ele falou que não, tudo bem, que eu poderia ficar. Fiz a minha mochilinha, falei com a minha esposa, que já estava acostumada com a situação, eu viajava muito, e fui pra casa do meu amigo. Peguei o meu avião, ele foi me buscar, super solícito, querido, maravilhoso. Só que eu ia ficar 2 dias, e nos primeiros 2 dias eu trabalhei igual um chifrudo, até que do nada meu chefe me liga e fala pra mim assim, olha, você vai ter que ficar mais uma semana, porque eu preciso que você esteja em tal lugar. Só que aí também eu não queria ficar incomodando na casa dos outros, né? Eu falei pro meu amigo, falei, olha, eu vou ter que ficar mais uma semana, mas como não é em cima da hora, eu vou procurar aqui um hotel e vou pra um hotel. Ele falou que não, eu quero pra ficar na casa dele, não sei o quê, mas eu me sentia mais à vontade no hotel. Na verdade, gente, eu meti ele chifre na minha esposa e eu queria fazer o quê? Eu queria contratar-lhe uma querida. Porque você ficar 2 dias sem furefar, beleza, eu era um macho que furefava todos os dias. Agora você ficar uma semana sem furefar, não tem como. Eu ia ter que botar chifre na cabeça da minha esposa, mas não era a primeira vez, eu já estava acostumada. Toda vez que eu viajava muito, ela era chifruda. Aí, tranquilo, eles insistiram falando que não, só que eu fui pra um quarto, fui pra um hotel. Quando eu cheguei no hotel, ele que me conhece, né? Porque um macho conhece o outro macho que bate de frente. Melhores amigos, ele me mandou. Eu sei muito bem porque tu quis aí, que não sei o que. Tu tá querendo uma ninfetinha, sabe? Que se pedir aqui em casa, minha esposa vai contar pra tu, não sei o que. E realmente, eu não poderia fazer nada dentro da casa do cara. E aí ele falou, eu tenho uma indicação pra você maravilhosa. Ela tá rodando no grupo. Todo mundo já ficou com ela. Ela é impecável, você vai amar. Ninfetinha, tudo duro, que não sei o que e tal. Eu falei, opa, me conhece muito bem, já pediu o contato da ninfetinha, ele me mandou. Só que ele falou que era por ligação. Ele falou, ó, ela atende por ligação, você tem que ligar pra ela pra poder marcar. Liguei pra querida, uma voz doce, aveludada, maravilhosa, marquei o horário, ela já sabia onde era o meu hotel e chegou lá. Me ligam da recepção falando que a menina já estava lá, em cerca de meia hora ela chegou, já estava todo pronto, maravilhoso. Mandei ela entrar. Ela entrou, subiu. Gente, quando eu abri a porta, o que é o destino? Coisa que comenta pra parte 2 depois da blogueira. A menina tocando a campainha, fui eu, todo galã de novela, todo perfumado, e abro a porta. Quando eu abri a porta, eu quase caí pra trás, porque diante de mim estava simplesmente a minha filha. Filha que eu não assumi. Quando eu era mais ou menos assim, jovem, né? Não tão jovem, mais ou menos jovem. Eu me envolvi com uma menina da minha cidade, a gente morava na época numa cidade muito pequena. Só que essa menina tinha muito dinheiro. E ela acabou gostando
gostando de mim, me conheceu na igreja, afins, a gente furanfou, engravidou. Quando o pai dela, querido, soube que o filho era meu, pobre, lascado, sem um dinheiro, R$1, ele não quis que eu assumisse a criança. Simplesmente pegou a menina e foi embora pra outro estado. E eu sequer tinha dinheiro pra poder ir atrás dela. Só que ela não tinha ido pra esse estado que eu viajei. Ela tinha ido pra um estado que eu não sei nem onde é que era. Basicamente, eu e ela, a gente ficou se comunicando por rede social. Só que o tempo foi passando, né? Ela começou a trabalhar, começou a conhecer pessoas, se casou e tudo mais. E ela sempre me mandou foto da minha filha, só que eu não tinha contato com ela, eu não assumi ela, eu só queria saber como ela era. Pois bem, assim que eu olhei pra cara da menina, era a minha filha, eu tinha certeza absoluta. Só que na hora eu fiquei tão em choque, assim, que eu fiquei olhando pra cara dela e ela fazendo várias gracinhas. Oi, gato, que não sei o que. Eu falei, não, entra que eu preciso ver um negócio aqui. Ela entrou e sentou na cama, eu peguei meu telefone, cliquei numa foto que eu tinha dela recentemente e vi que realmente era ela. Eu fiquei totalmente sem reação, porque o meu melhor amigo já tinha franfado com ela e o meu melhor amigo disse que ela estava rodando na galera. E outra, ela não sabia que eu era o pai dela. Eu não sabia o que fazer. Ela devia estar mais ou menos com uns 18, 19 anos. E o que eu fiz? Eu tinha um número da mãe dela, só que tinha muito tempo que eu não falava com ela e eu nem sabia sequer se era aquele número ainda. Peguei o número e falei, nossa, fica aí, querida, rapidinho que eu vou no banheiro, rapidinho aqui, não sei o que, desconversei e fui no banheiro. Ela deve ter achado que eu fui tomar o azulzinho. Liguei pra mãe dela e, por sorte, era o mesmo número. Gente, na hora que ela atendeu, que eu falei e tal, ela falou, nossa, quanto tempo, não sei o que foi, o que tá acontecendo? E aí eu falei pra ela, falei, olha, eu estou aqui no estado, tal, o meu amigo me indicou uma PG. Como é que a gente fica sem graça de falar um negócio desse? Mas você vai falar o quê? Então, meu amigo me indicou um PG e chegou simplesmente a nossa filha aqui e ela já rodou na galera, tá? Só pra você saber. Ela começou a falar, eu não acredito que ela tá fazendo isso, me passa o seu endereço. Eu passei o endereço. Pô, eu passei. Fiquei dentro do banheiro até a campainha tocar. A menina não devia estar entendendo nada. Ela me chamou e eu falei assim, já tô indo e tal. Assim que a campainha tocou, eu saí. Ela não entendeu nada, eu corri, abri a porta e dei de cara com a mãe dela e o padrasto dela. Gente, ela já entrou gritando. Ela nem olhou muito bem pra minha cara. O cara ficou na porta, ele entrou gritando, saiu pegando ela pelo cabelo. A menina levou um susto, saiu puxando ela pro cabelo e falou, quando eu falei pra você que era pra você trabalhar, não era esse tipo de trabalho, que eu não acredito que você tá fazendo isso. Você falou pra mim que tinha entrado numa agência de modelo, que não sei o que é isso que você tá fazendo. Gente, o que é isso? Verdades secretas? Angel? Oi? Deu-lhe uma peia na menina, levou a menina arrastada pelos cabelos, entregou ela assim pro cara e voltou pra poder falar comigo. Bom, ela me agradeceu, né? Falou, olha, bom, muito obrigada por você não ter contado pra ela, porque ela realmente não sabe. Parece que ela acreditava que o cara que tava na porta era o pai dela. Eu também não fiz questão de contar. Ela foi embora e foi isso. Eu fiquei traumatizado. Minha tia descobriu um esquema da minha prima de 15 anos e colocou ela pra fora de casa. Só que ela não imaginava que o pior ainda estava pra acontecer. Eu e essa minha prima, a gente é muito amiga. Porém, nem em tudo eu consigo acompanhar ela, porque ela é muito doidinha, sabe? Não liga pra nada, não se preocupa com nada. Ela vive realmente todos os dias como se não houvesse amanhã. Minha tia vive lá na casa da minha mãe, chorando, falando que não sabe mais o que fazer com ela, porque sempre ela tá armando alguma coisa. Outra vez ela se envolveu com um homem casado. A mulher do cara bateu lá na casa da minha tia, deu uma peia nela lá na frente do portão. Minha tia não tava em casa quando minha tia chegou, pegou ela tomando uma peia lá. Foi tentar defender ela quando soube que ela tava envolvida com o cara. Minha tia ficou morrendo de vergonha, porque minha tia é da igreja. Minha tia, ela vive assim, ó, pelos cantos, dizendo que não sabe mais o que fazer. Toda a vida fala que vai entregar ela pro pai, mas o pai também não tá nem aí. Minha tia acaba também que nem entrega. Minha tia já foi chamada no conselho tutelar diversas vezes. Na escola, pelo menos 2 vezes na semana, a minha prima só entra com o responsável, sempre assim, já é de lei. Mas tudo isso que ela aprontou não chegou aos pés do que ela aprontou dessa vez. Até eu tive que tirar o chapéu pra ela, porque ela conseguiu se superar. A minha prima me chamou pra participar desse esquema. Ela tava chamando de esquema milionário. Perguntou se eu toparia de participar, que no final a gente ia ganhar muito dinheiro. Eu falei pra ela que não. Queria nem saber o que era. Eu falei, não me envolva. Eu não quero nem saber o que é, mas eu não quero participar. Ela, como sempre, ficou ali me chamando de careta, mas eu também não contei pra ninguém. É que a minha tia chegou na casa da minha mãe, chorando. Nós estávamos todos dormindo. Era 1h30 da manhã, dia de domingo. Todo mundo dormindo cedo, porque tinha que acordar cedo na segunda-feira. A tia chegou lá desesperada, implorando pra minha mãe abrir a porta. Porque como a minha tia já vive pelos cantos mesmo chorando por qualquer coisa, a gente no início até achou que era um pouco de drama. Até que a gente foi entender, gente, a situação e nós ficamos de boca aberta. Quando a minha mãe abriu a porta, ela entrar, ela sentou na mesa ali na cozinha. Minha mãe deu um copo d'água pra ela, ela chorando, soluçando. Falou pra minha mãe que tinha colocado a minha prima pra fora de casa. Eu coloquei ela pra fora de casa, eu não aguento mais. Você não tem noção do que ela ia fazer, do que eu descobri que ela ia fazer. Isso tudo minha tia falando. Ela tentou mentir pra mim, mas eu descobri. E a gente perguntando o que. Eu sabia que tinha alguma coisa, que era o esquema que ela me chamou pra participar. Mas eu não quis nem saber qual era o esquema. E tipo, isso de eu saber, dela me chamar, foi mais ou menos 1 mês antes da minha tia vir descobrir. Então, tipo assim, foi uma coisa que ela já tava planejando há muito tempo. E minha mãe falando, por que você botou ela pra fora de casa? Eu botei agora, expulsei ela. E minha tia falando, pelo amor de Deus, fulana, são 1h da manhã, como é que você expulsa uma menina na cidade pra fora de casa? Minha tia falando, não, ela tem companhia,
Dani. Minha tia falou que pegou ela falando no telefone sobre o esquema que ela ia fazer. Já tava tudo armado, que já tava tudo ajeitado. Ela entrou dentro de casa com uma bolsa tiracolo, mas que essa bolsa não era dela. Nunca tinha visto aquela bolsa. Ia com zelo danado com essa bolsa. Pra onde ia, ela carregava a bolsa. Ia pro banheiro, levava. Sentava na mesa pra comer, levava. E minha tia perguntando o que tinha dentro da bolsa. E ela o tempo todo negando, falando que não tinha nada. Minha tia pediu pra olhar a bolsa e ela não deixou. Então a minha tia, quando escutou ela falar no telefone que entendeu o esquema, sabia que tudo tava dentro daquela bolsa. Aí a minha tia foi imprensar ela contra a parede e ela não deixou a minha tia ver. Foi aí que a minha tia expulsou ela pra fora de casa. Quando a minha tia tava lá na casa da minha mãe contando todo o acontecido, que ela ia terminar de falar, a polícia chegou lá na porta da casa da minha mãe. Comenta pra parte 2. Parte 2. Minha tia mal conseguiu contato do que estava acontecendo lá pra minha mãe. De repente, a sirene do carro da polícia parando lá na porta de casa. Porque a vizinha da minha tia deu o endereço da minha mãe como referência, porque falou que se minha tia não estivesse em casa, ela com certeza estaria na casa da minha mãe. E já chegaram perguntando, né, pela minha prima, quem era a mãe da minha prima. Minha tia se identificou, falou que ela que era a mãe. Falaram que a minha tia precisava acompanhar eles porque tinham achado a minha prima. Ela estava na delegacia e que a minha tia tinha que acompanhar ela. A minha tia entrou no carro junto com a minha mãe, fomos nós todos pra delegacia. Falaram que acharam a minha prima correndo na estrada. Na verdade, o carro tava passando na pista e viu ela correndo muito desesperada, segurando a bolsa. Eles acharam que talvez ela precisasse de ajuda e abordaram ela. Nesse momento ela desmaiou, eles levaram ela pra delegacia. Acordou extremamente assustada. Enquanto ela tava desacordada lá na delegacia, eles reviraram a bolsa que estava com ela. Poder ver se pegava o telefone dela, se tinha informação da família pra saber quem era e tal. O que tinha dentro da bolsa foi o que assustou eles. Fizeram eles perceber que aquilo ali não era simplesmente uma menina que tava fugindo de nada. A tia entrou na delegacia com as pernas, sabe, se tremendo inteira, toda bamba. Mal conseguia falar. Ela falou lá que tinha colocado minha prima pra fora, que elas tinham brigado, tinha colocado ela pra fora. Talvez era por conta disso que ela tava chorando, mas que ia levar minha prima de volta pra casa. E aí o delegado falou que minha prima não podia ir. O conselho tutelar já tinha sido acionado e o juizado de menor também já tinha sido acionado. A minha prima precisaria ficar ali, porque o que tinha dentro da bolsa, eles perguntaram se a minha tia sabia, tinha conhecimento do que tinha dentro da bolsa. Falou que não. Então eles levaram minha tia até uma salinha pra que ela pudesse olhar e reconhecer alguns pertences daquele, nada mais, nada menos do que muito dinheiro amassado. Principalmente tinha um celular enrolado num pano, tinha fotos nesse celular, o celular estava desbloqueado. O celular era de uma pessoa que estava sumida há 3 dias. A mãe dessa pessoa já tinha dado queixa na delegacia. Pegaram o celular, que olharam as fotos, reconheceram. Nisso, o celular precisava ir pra investigação pra saber até que ponto minha prima estava envolvida nisso. Minha prima foi levada. A minha tia passou muito mal. O tempo todo chorando, dizendo que a culpa foi dela. Eu, em momento nenhum, eu falei que a minha prima já estava esquematizando isso há muito tempo. Eu sabia o que era, mas eu sabia que era alguma coisa muito grave. 4 dias depois, a minha tia foi chamada, que houve uma mudança lá no caso. O rapaz, dono do telefone, foi encontrado. Só que antes dele ser encontrado, o celular já tinha ido pra investigação. Isso tinha mensagens da minha prima pra esse rapaz do celular. O dono do celular, no caso. Eles descobriram que o dono do celular e o rapaz que estava desaparecido era namorado da minha prima. E nem eu sabia que ela tinha um namorado. O rapaz tinha 19 anos, era namorado dela. Tipo assim, eles conversaram muito pouco no telefone sobre o tal plano. Tinha uma mensagem que eles trocaram no telefone sobre o tal plano. E ele perguntando pra minha prima se der errado. Minha prima respondeu que se desse errado, cada um que segurava o seu. Quando ele foi encontrado, a explicação dele foi muito nada a ver. Falou que teve uma crise de ansiedade, saiu andando e não sabia mais pra onde estava e nem sabia voltar pra casa. Ninguém deu queixa de nada, de nenhum dinheiro, de nada desaparecido. No final das contas, eles não tinham do que culpar eles. Depois eu fui perguntar pra minha prima qual era o plano, ela não quis mais me contar, falou que era melhor eu não saber. Mas eu sei que tem coisa braba atrás disso tudo. Eu sei que envolve um fazendeiro aqui da minha cidade, porque eu escutei a minha prima falando sobre ele no telefone. Se eu tiver novas atualizações sobre o caso, eu trago aqui. Meu irmão ficou preso durante 11 anos, mas ele vingou a vida do meu filho. E hoje eu posso seguir em paz. Eu me separei do pai do meu filho, ele tinha apenas 1 ano de idade. Uns meses depois, ele sumiu no mundo e nunca mais tivemos notícia dele. Quando meu filho estava com mais ou menos uns 5 anos de idade, fiquei desempregada, fiquei muito desesperada durante um longo período. Me ajudou nessa época foram os meus pais, a conseguir me manter, né, pagar aluguel, meu filho, tudo mais. E o meu irmão, ele arrumou um emprego pra mim na fábrica que ele trabalhava. O único, porém, é que meu irmão morava em outro estado. Como eu não podia continuar desempregada, eu fui morar nesse outro estado. Porém, até eu conseguir me estabilizar, eu fiquei na casa do meu irmão. Eu acho que a minha cunhada, ela não ficou muito feliz com essa situação. Ela nunca falou que não queria a gente lá, que não gostava da gente lá, pelo contrário. Ela tava sempre sorrindo, dizia sempre que amava a gente na casa dela. Pra ela era um prazer ter a gente ali. A gente podia ficar o tempo que a gente quisesse. Mas eu sabia que logo eu ia me estabilizar e que eu ia precisar do meu cantinho, do cantinho do meu filho. Só que o meu irmão, ele se apegou muito ao meu filho. Todas as vezes que eu falava em ir embora, ele ficava muito triste. Pedia pra eu esperar mais um pouco. Ele queria conviver com meu filho um pouco mais. Que a minha cunhada já tinha perdido 2 gestações. E fora que antes dela perder os bebês, eles já tinham tentado engravidar diversas vezes e ela não conseguia. E quando conseguia, perdia. Era lindo de ver, gente, a relação do meu irmão com meu filho. Minha cunhada começou a ficar mais tempo dentro do quarto. Depois que já estávamos lá, eu acho que por volta de uns 4 meses, começou a se trancar mais dentro do quarto. A gente via ela muito menos. Quando eu chegava do trabalho, por volta de umas 2 horas da tarde, ela já entrava pro quarto e eu não via ela mais naquele dia. Mas o meu irmão, ele vinha, ele fazia sala, ele falava pra gente sentir à vontade, ele fazia comida pra gente. Ele falava o tempo todo o quanto ele amava a gente ali. Quando meu filho tava perto de completar 6 anos, eu comecei a perceber o meu filho triste, muito triste. Todas as vezes que eu perguntava se estava acontecendo alguma coisa, ele dizia que não. E ele só queria voltar pra casa dele. Meu irmão sempre cortava e dizia, aqui é sua casa. E ele dizia, saudade dos meus avós. E era sempre isso. É que o meu horário na fábrica mudou. Meu irmão também. Os nossos horários já não batiam mais com o horário da escola do meu filho. Foi aí que eu comecei a precisar da minha cunhada. Precisar que ela ficasse com meu filho por um curto período de tempo. Quando eu chegava em casa, meu filho já estava dormindo. Logo na primeira semana, eu já comecei a perceber o meu filho muito mais mudado ainda. Triste.
E depois começaram a aparecer marcas pelo corpo dele. Arranhões, reclamava sempre de dor de cabeça. Algumas manchas roxas que sempre tinha pelo braço dele. Eu perguntava o que era, ele dizia que não se lembrava. Quando eu ia perguntar pra minha cunhada, ela sempre dizia que ele já tinha vindo da escola daquele jeito. Eu fui diversas vezes na escola, eles sempre me falaram que não tinha acontecido nada, que lá não estava acontecendo nada. Parecia que ficava um empurrando pro outro. A escola dizia que lá não estava acontecendo nada, a cunhada dizia que ele já tinha vindo da escola daquele jeito. Meu irmão foi lá na escola, depois que eu tive lá, que não resolvi nada, meu irmão foi, arrumou confusão, brigou, que não ia dar nada bom se acontecesse alguma coisa com o sobrinho dele. A diretora sempre falando que lá não estava acontecendo nada. É que um certo dia, eu vindo do trabalho, passei mal, não consegui terminar o meu expediente, então eu fui liberado um pouco mais cedo. Eu só queria ir pra casa, deitar e dormir. Eu passei na escola pra pegar o meu filho e soube que a minha cunhada já tinha pegado ele, então eu fui direto pra casa. Quando eu cheguei em casa, ela não estava. Imaginei que eles tinham passado em algum lugar e acabei deitando e dormindo. Até que eu fui acordada com a minha cunhada aos berros, gritando. Comenta pra parte 2. Parte 2, eu escutei lá os gritos da minha cunhada. Só que eu achei que ela estava gritando com meu irmão. Eu achei que era uma briga entre eles. E eu fiquei parada por um tempo ali, né? Porque eu não ia me meter na confusão deles. Porque eu não ouvia vozes do meu irmão. Eu não ouvia vozes de ninguém, na verdade, só dela. E teve uma hora em que ela falou assim: é por isso que seu pai te abandonou. É por isso que seu pai foi embora. Eu acho que nesse momento começou a cair minha ficha que ela não estava falando com meu irmão. Quando eu me levantei pra ver com quem que ela estava falando, porque, gente, em momento nenhum caiu minha ficha que ela estava falando com meu filho, não. Porque ela não estava falando normal, sabe? Ela estava usando palavras assim um pouco meio pesadas pra se falar com uma criança. Principalmente uma criança que tá no lugar de sobrinho dela. Então, quando eu levantei pra ir olhar, né, com quem que ela tava falando, ela completou a frase dizendo: e ai de você se falar pra alguém o que tá acontecendo aqui, o que acontece aqui. Foi só nesse momento, gente, que a minha ficha caiu. E eu sei que pra muitas pessoas, né, que muita gente me falou: ah, você teve muito sangue frio de gravar tudo. Eu sei que muitas pessoas vão pensar assim. Mas quando eu perdi o meu emprego na fábrica em que eu trabalhava, eu quase fui presa também por uma coisa que uma cliente fez. E eu poderia ter evitado tudo isso se eu tivesse simplesmente filmado. E não filmado antes de acontecer. Se eu tivesse filmado depois que começou a acontecer a situação, se eu tivesse pegado o celular e tivesse filmado, tudo teria se resolvido de outro jeito. Só que eu não fiz isso, sabe? Quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu coloquei na minha cabeça que nunca mais na minha vida eu ia passar por alguma situação em que eu não filmasse nada. Que tudo que acontecesse eu ia filmar. E foi justamente por isso que no exato momento eu me lembrei do celular. E eu peguei o meu celular e eu comecei a gravar. E ela falava ali palavras muito duras de ser ouvida. Até pra um adulto, quem dirá pra uma criança. E ela pegou no cabelo dele. E foi só nesse momento que eu resolvi aparecer. E a gente começou ali a se embolar ali, eu e ela. Só que antes de tudo isso, né, eu peguei o vídeo que eu tava fazendo e eu encaminhei pro meu irmão. E a sensação que eu tive é que parece que meu irmão tava até com o WhatsApp aberto na minha conversa, porque ele visualizou tão rápido que no mesmo momento que eu mandei pra ele, ele já visualizou. E, gente, eu não sei quanto tempo levou, mas eu sei que foi muito rápido e meu irmão chegou lá em casa muito rápido. E quando ele chegou, tava justamente eu e ela, né, naquela discussão ali, ela tentando dizer que eu não vi o que eu vi, dizendo que ela estava ensinando o meu filho a como se defender numa situações como essa na escola, já que estavam fazendo isso com ele na escola. E o meu irmão, quando ele chegou, que ele abriu a porta, que ele viu eu e ela ali naquela discussão, o meu filho chorando, ele já abriu a porta, gente, rebocando ela. Eu passei a mão no meu filho, corri pro quarto, fechei a porta e o couro comeu lá na sala, gente. Ele pegou ela que nem pega homem na rua. Mas foi muita peia atrás de peia, mas muita coisa. E ela berrava muito, sabe? Dava pra ouvir muito, assim. E a gente mora, não é bem apartamento. É como se fosse apartamento de casa. São 4 andares e cada andar tem 2 casas, uma de frente pra outra. Então acho que os vizinhos devem ter ouvido e acabou chamando a polícia. E quando a polícia chegou, meu irmão já tinha ido lá na cozinha, já tinha pegado aquele objeto lá na cozinha, já tinha partido por cima dela com aquilo. E ela ficou com muitas marcas, então assim, não teve muita mesmo. Ela ficou desfigurada. Então não tinha nem como dizer que ele não fez nada, então ele foi pego ali no ato, ali na hora. E ele só ficou todo esse tempo preso, ele poderia ter saído bem antes, ele só ficou todo esse tempo preso porque ele não teve um bom comportamento lá dentro. Ele saiu de saidinha e ele não voltou, ele ficou foragido. E lá dentro ele não teve um bom comportamento, ele era muito brigão, ele brigava muito, ele ficou muito revoltado com toda essa situação. E ele sempre falou que quando ele saísse de lá, que ele ia pegar ela e que dessa vez ela não ia escapar. Só que depois de um tempo, né, de alguns anos, ela começou a namorar com outra pessoa, foi morar em outra cidade. A gente não soube mais dela, não tivemos mais notícia dela. Ela respondeu um processo, né, pelo que ela fez com meu filho, mas, gente, não foi presa, o processo não deu quase nada. E eu não vou mentir não vou ser hipócrita, que eu gostei bastante da peia que ela tomou, já que a justiça não fez nada, já que não deu em nada, pelo menos ela tomou uma boa peia. O meu irmão já saiu, mas ainda está respondendo. Já eu espero que isso tudo termine e que a gente possa viver bem e em paz. Eu coloquei meu filho pra fazer algumas sessões de terapia e ele gostou tanto da terapia que até hoje ele permanece na terapia. E eu, sinceramente, gente, eu não confio em mais ninguém. Eu não confio em ninguém pra deixar o meu bem mais precioso, que é o meu filho. E a minha mãe, que pra me deixar sem nada, passou a casa dela pro nome do meu irmão e o meu irmão colocou ela pra morar na rua. Vamos para mais um relato com Simone Bravin. Eu sou 2 anos mais nova do que o meu irmão. O meu irmão foi esperado, amado, desejado. Já o meu caso, não. Eu cheguei no momento que a minha mãe queria se separar do meu pai. Eu cresci sendo rejeitada pela minha mãe. Ela sempre fez de tudo que o meu irmão queria. O meu pai era um pobre coitado, que sofria na minha mão. Ele sempre me tratava como uma princesa. O meu irmão é tão ruim que ele é o cão em pessoa. Certa vez, a gente foi na casa de uma amiga da minha mãe. Eu tinha por volta dos meus 10 anos.
O meu irmão pegou o cachorro dessa amiga da minha mãe e colocou dentro do congelador e agiu como se nada tivesse acontecido. Pobre do cachorro. A amiga da minha mãe botou ela pra correr, dizendo que a minha mãe nunca mais ia ser bem-vinda dentro da casa dela. A minha mãe me veio com aquela que onde o filho dela não era bem-vindo, ela também não era. O meu irmão era o terror das professoras, dava o maior trabalho na escola. E a minha mãe, como sempre, ia na escola para poder brigar com as professoras. Ele não parava em escola nenhuma. Eu tinha muito medo da minha mãe, porque tudo era motivo dela me dar uma pisa. Quando eu virei mocinha e acabou manchando a minha roupa, a minha mãe me deu uma baita de uma pisa, que eu me lembro até hoje. Ela me chamando de porca, que eu não sabia me cuidar, e que ela estava me dando aquela pisa para que eu aprendesse a me comportar. Enfim, o meu irmão aprontava todas, sempre estava saindo, eu mal podia colocar os pés para fora de casa, que a minha mãe ficava em cima. O meu irmão não terminou os estudos dele, abandonou. Nessa época, o meu pai já estava muito doente, cobrou isso da minha mãe, e a minha mãe só respondeu para ele que ele tinha que curtir a vida, porque ele ainda tinha saúde para poder fazer isso. Enfim, eu comecei a trabalhar muito nova, correr atrás do que era meu. Quando eu tinha os meus 18 anos, o meu pai me chamou para conversar, me deu uma certa quantia em dinheiro e me pediu para não contar nada para minha mãe. Depois que o meu pai veio a falecer, a minha mãe começou a cobrar aluguel para que eu morasse na casa dela. Além disso, ela vivia no meu pé para que ajudasse ela na organização da casa. Porque sim, era minha função como mulher ajudar ela com isso. Enquanto eu pagava aluguel para poder morar na casa da minha mãe, o meu irmão não trabalhava, não ajudava com nada dentro de casa. Até que um belo dia, a minha mãe me vem com aquele papinho que eu tinha que ajudar mais dentro de casa, porque o que eu estava pagando para ela não era o suficiente. Eu falei para ela que eu não tinha condições de ajudar mais, porque eu estava guardando dinheiro para tentar comprar o meu apartamento. E ela me veio com aquela, né? Já que eu estava tentando comprar o meu apartamento, ela ia deixar aquela casa pro meu irmão. Porque nada mais justo eu ter o meu apartamento e ele ter a casa dele. Eu já venho com a parte 2 e final dessa história. Parte 2 e final. Só que depois que eu informei a minha mãe que eu queria sair de casa, que eu queria seguir a minha vida longe de tudo aquilo, ela ficava na minha cabeça me perguntando toda hora aonde é que eu ia arrumar dinheiro para poder comprar um apartamento. Ficava jogando na minha cara que eu não sabia como era a vida lá fora, que custava caro viver sozinha. Se eu tava achando caro a vida ali, morando com ela, pagando o mínimo, eu ia ver só como era a vida lá fora. Ter que pagar tudo sozinha. E com essa cobrança toda dela, uma hora eu me cansei e contei pra ela o valor que eu tinha, que o meu pai tinha me deixado. E ali ela me veio com aquele papinho que ela tava se sentindo mal por passar a casa pro meu irmão. Mas a partir do momento que ela ficou sabendo que meu pai me deixou dinheiro e pra ela e nem o meu irmão nada, ela mudou de ideia. E sim, ela passou essa casa pro meu irmão enquanto eu estava morando lá ainda. Ela sempre me falava que eu me aproveitei da situação. Enquanto ela estava muito endividada, eu guardava o dinheiro que era dela e do meu irmão também. Com muita luta, eu saí da casa da minha mãe e fui morar no meu apartamento. Finalizei a compra já morando lá. No começo, até no chão eu dormia, mas com o tempo, tudo foi ficando do meu jeito. Já fazia algum tempinho que eu saí da casa da minha mãe, a minha mãe ainda continuava morando com o meu irmão, até que o meu irmão arrumou uma namorada. E com essa, ele queria casar. E ele levou ela pra morar junto com eles. E adivinha? Não deu muito certo, porque a minha mãe dizia que ela ainda era dona da casa. E a esposa do meu irmão batia de frente com a minha mãe. E é aí que a minha mãe começou a me ligar, a me perturbar com aquela situação. Eu não queria nem saber daquilo. Eu já tinha paz, vivendo muito bem longe deles. Até que um belo dia, eu voltando do trabalho, quem estava me esperando lá fora? A minha mãe, de mala e tudo. Dizendo ela que tinha brigado com a mulherzinha do meu irmão, e o meu irmão botou a minha mãe pra fora. Porque sim, né? Ela era dona da casa, e a minha mãe tinha que respeitar ela. Que filha ruim eu seria se eu não ajudasse a minha mãe nessa situação. Eu permiti que ela ficasse na minha casa, mas deixei bem claro que seria por poucos dias. Ela mal chegou e já foi se sentindo a dona da casa. Tudo voltou a ser um inferno. Já fazia uns 4 dias que a minha mãe estava ali em casa. Ela queria mandar em tudo. Até que eu fiz a mesma coisa que ela fez comigo. Cobrei dela aluguel para poder morar na minha casa. Essa mulher surtou. Que tipo de filha eu sou por estar cobrando aluguel da mãe? Cobrei o mesmo valor que ela me cobrou. E adivinha? Ela falou que estava muito caro para poder morar naquele muquifo que eu chamava de casa. E assim eu mandei ela sair do meu apartamento. Não aceitei desaforo dela. Minha mãe saiu dali, foi para casa da minha tia, ficou alguns dias lá, infernizou a minha tia botou ela para correr e ela voltou para casa do meu irmão.
Ela vive em pé de guerra com o meu irmão e a esposa dele, porque agora ela quer que ele venda a casa e dê a parte dela para que ela possa comprar alguma coisa. Ela sempre fala que sempre achou que ele seria muito grato a ela, que ele ia sempre ajudar ela. Coitadinha, né? Os 2 filhos deram as costas a ela. Só que essa briga vai longe, porque o meu irmão se recusa a vender a casa, porque diz que vai dar muito trabalho. Essa casa já foi dividida no meio, a minha mãe tem um cantinho dela, mas é sempre aquela briga. Veja pelo lado bom. Pelo menos ela tá morando do lado do filhinho querido.